Um defeito de cor. Capítulo 4. Continuação. A disputa. Nos dias seguintes, não perdíamos uma única oportunidade de trocar pelo menos um beijo rápido pela casa, sem nos importarmos com quem estivesse por perto, contanto que não fosse assim. Os outros eram cúmplices e tratavam de fazer algum barulho caso o pressentissem em perigo. O Sebastião olhava para nós dois e sorria. A Antônia e a Maria das Graças diziam que formávamos um belo par, e só a Esméria, apesar de aprovar o namoro, nos repreendia para que não trocássemos beijos dentro da casa, somente no porão. Até mesmo o Banjocô já tinha presenciado nossos beijos e, como já estava andando pela casa, sempre que podia, estava perto de um de nós dois, como quem não entendia nada do que estava acontecendo. Soltava deliciosas gargalhadas, sempre que nos beijávamos na frente dele, e em um daqueles momentos, para continuar fazendo-o sorrir, começamos a nos beijar sem parar, com ele rindo cada vez mais alto, o que acabou chamando a atenção da Sinhá. Tenho quase certeza de que ela viu o beijo na cozinha, pois foi logo entrando e perguntando ao Banjocô, ou melhor, ao José, como o chamava, por que estava rindo tanto. Ela parou no meio da frase, enquanto eu e o Francisco tentávamos disfarçar. Depois de nos chicotear com os olhos, pegou o menino no colo e o levou da cozinha. Ainda se voltou e deu ordem ao Francisco para que subisse no telhado e desse uma olhada, porque estava ouvindo barulho de ratos andando sobre o forro no quarto durante a noite. A partir daquele dia, ela passou a nos vigiar e ficava sempre mandando o Francisco fazer alguma coisa, e também começou a sair de casa com mais frequência. Perguntei ao Francisco aonde a levavam, e ele disse que, na maioria das vezes, à igreja, mas, em muitas ocasiões, ela parecia inventar alguma coisa para fazer quando já estava na rua, dizendo a eles que só seguissem em frente, sem dizer para onde. Disse também que já tinha acontecido de ela mandar voltar para casa sem nem mesmo ter parado a liteira. Pelo menos para mim, estava claro que ela queria me afastar do Francisco. E comecei também a observar que olhava para ele com o mesmo olhar que colocava sobre o Lourenço, quando ele trabalhava nos jardins da fazenda. Não demorou para que mandasse o Francisco e o Raimundo fazerem canteiros de verduras e legumes, e ficava por perto dando palpites, mesmo sem entender nada daquilo, só para ver os dois trabalhando, ou, sendo mais exata, para ver o Francisco trabalhando. O Raimundo também era um rapaz simpático, mas tinha um ligeiro peito de pombo e era menos corpulento, apesar de ter a mesma altura que o Francisco. Com um olho ela o vigiava, sempre vestida com roupas muito melhores do que as que normalmente vestia para ficar em casa, toda caprichada nos decotes e perfumada. Dava para perceber que o Francisco se sentia intimidado, respondendo às perguntas e acatando as ordens sem tirar os olhos do chão, a não ser quando ela esbravejava que não entendia o que ele estava falando se não olhasse para ela. Perguntei se já tinha percebido o jeito dela, e ele respondeu que sim, que não gostava de mulheres brancas. A Sinhá percebia o desinteresse dele e descontava em mim a raiva, agravada pelo fato de o Banjocô estar cada dia mais apegado a mim, tendo passado a me chamar de Lidimi, minha mãe. Assim mesmo, em Iorubá, como tinha aprendido com o papagaio de África que ficava na sala de almoço. Ele gostava muito de ouvir o papagaio e repetir o que ele falava. A Sinhá se enfurecia, mas com o Banjocô sempre acabava amolecendo, principalmente quando ele também a chamava de Liá Mindi, minha mãe madrinha. Não sei se deveria contar tudo, mas já que até agora não omiti nada, devo dizer que me deitei com o Francisco em uma manhã de domingo, bem cedo, quando todos aproveitavam para dormir até mais tarde. No sábado à noite, ele tinha dito que naquele domingo queria ficar comigo, que não acompanharia a saída do Sebastião e do Raimundo. Quando acordamos, começamos a nos beijar e ficamos excitados, sendo que ele já tinha acordado assim, apertando o membro duro de encontro às minhas pernas.
Perguntou se eu o queria e respondi que sim, mas não ali, no meio dos outros. Então, ele me pegou no colo e atravessamos a cerca de limoeiros, tomamos o rumo do vale que ficava nos fundos da casa e descemos até uma distância segura, onde não podíamos ser vistos ou ouvidos. Ele olhou ao redor procurando algum lugar com mata fofa para nos deitarmos e disse para eu esperar que já voltava, pois ia até o porão pegar uma das nossas esteiras. O Francisco já devia ter se deitado com muitas mulheres, pois sabia exatamente o que fazer, enquanto eu ficava quieta, esperando o próximo movimento dele, para logo em seguida retribuir. Primeiro, ele beijou todo o meu rosto como se fosse um passarinho beija-flor, com beijos curtos e carinhosos, que logo depois desceram pelo pescoço e me arrepiaram inteira, aumentando a minha vontade de senti-lo entre as pernas. Tirou a minha bata e fez o mesmo com os meus peitos, beijando um enquanto prendia o outro bico entre os dedos, dando pequenos beliscões. Beijou a minha barriga e então puxou a saia pelos pés, dizendo que eu era toda linda, que tinha um corpo muito bem feito. Foi ele quem me fez voltar a reparar no meu corpo, que de fato, e sem me fazer favor, era bastante bonito, com os peitos médios e ainda de pé, apesar de terem alimentado o banjocô. A barriga tinha voltado a ser o que era antes e a cintura continuava fina, em contraste com as ancas largas e as pernas grossas. O Francisco beijava as minhas pernas e com uma das mãos brincava com a minha racha, enquanto a outra desamarrava o cordão da própria calça. Ele tinha um membro enorme, o maior de todos que conheci, e disse não estar aguentando mais. Ajoelhou-se entre as minhas pernas, dobrando meus joelhos, arrumou o membro na entrada da racha e se inclinou para a frente, procurando a minha boca. Devagar, um membro dele foi deslizando para dentro de mim. Eu não sentia dor, mas era como se ele estivesse abrindo um caminho que tinha se fechado, com movimentos de avanço e recuo, até que os nossos corpos ficaram completamente colados um no outro. Foi muito bom, mas não tive tempo de sentir prazer, pois o Francisco rapidamente se acabou dentro de mim, erguendo o tronco apoiado sobre os dois braços e gemendo feito um animalzinho abatido. Ele então largou o corpo sobre o meu e se deixou ficar enquanto fazia carinho na minha cabeça, até que eu não aguentei mais e comecei a chorar. Um choro contido havia meses, talvez anos. Eu já nem me lembrava mais. Acho que meu último choro tinha sido no nascimento do banjocô. O Francisco se assustou e me pediu desculpas, dizendo que gostava muito de mim, que me desejava muito e não queria ter me machucado. Eu disse que o choro não era por causa disso, pois eu tinha gostado, mas que também tinha passado o tempo todo tentando afastar certas lembranças que preferia já ter apagado da memória. Foi então que contei como o banjocô tinha sido gerado, e ele me abraçava mais e mais forte enquanto eu falava, como se o abraço daquela hora fosse capaz de me proteger dos males do passado. Quando terminei, ele disse que aquele seria um dia especial e não deixaria que minhas lembranças tristes estragassem tudo, que íamos dar um passeio e esquecer o que tinha sido ruim. Passamos pelo solar e pedimos a Esméria que, de vez em quando, desse uma olhada no banjocô, que já devia estar acordado no quarto dele, e avisamos que estávamos saindo para dar uma volta. Ela disse que seria melhor mesmo, que o nosso namoro era menos arriscado fora do solar. Na verdade, eu preferia ter levado meu filho, pois tínhamos saído juntos uma única vez, no dia da cerimônia do nome. Com ele mais crescidinho seria diferente, eu poderia mostrar as pessoas, os lugares e conversar sobre tudo o que víamos, já que ele estava ficando cada dia mais tagarela. Mas não havia a mínima possibilidade de tirá-lo de casa sem o consentimento da sinhá, sua dona e madrinha. E fomos somente eu e o Francisco. No fim da tarde, voltamos famintos e cansados, e fui brincar um pouco com meu filho e dar a ele um queimado, que é uma bala, que o Francisco tinha roubado do tabuleiro de uma preta, perto do terreiro de Jesus,
enquanto eu a distraía perguntando onde era a fonte mais próxima. Rimos e conversamos muito andando pela cidade, às vezes de mãos dadas, e passamos um bom tempo sentados no alto da escarpa que descia por trás do palácio do governo. De vez em quando, um guarda aparecia. Ficava vigiando durante alguns minutos e, como via que estávamos apenas conversando e observando o mar, as ilhas, a baía tranquila tomando sol, desaparecia, dando a volta no muro dos fundos da construção. Foi lá que o Francisco me revelou os segredos que tinha com Sebastião. Contou que logo que ele e o Raimundo foram comprados pela Sinhá, estavam tramando matá-la, pegar tudo o que ela tinha de valor e vender para comprar 2 lugares em algum navio que os levasse de volta à África. Já tinham tudo planejado, quando Sebastião ouviu a conversa e disse que nada daquilo valeria a pena, que não daria certo, pois naquele país, quem fizesse qualquer coisa contra os brancos logo sofria outra pior, e que eles seriam descobertos e pegos antes de arrumarem um navio que aceitasse levá-los, mesmo pagando. O Sebastião tinha dito também de que nada adiantavam atitudes isoladas como as que os dois estavam pensando em tomar, e que, se quisessem mesmo voltar a ser donos de suas vidas, desistissem de tudo aquilo e fossem com ele a um lugar que costumava frequentar. Eles concordaram e saíram com o Sebastião na noite seguinte, quando foram até a ladeira do Taboão, a uma casa onde moravam apenas pretos, forros ou escravos, que tinham obtido de seus donos a licença para trabalhar no que bem entendessem. Eu quis saber mais sobre aquilo, sobre os pretos que trabalhavam no que bem quisessem, mas o Francisco me aconselhou a perguntar a Sebastião. Eles, mais os outros que saíam escondidos das casas de seus donos, como era o caso do Francisco, do Raimundo e do Sebastião, se reuniam para conversar sobre vários assuntos. Todas as pessoas que participavam da reunião levavam a sério o problema dos escravos em geral, e pensavam não apenas em conseguir a própria liberdade, mas a de todos, sabendo que mais valia a inteligência do que a força. Mesmo porque a inteligência era algo que os senhores de escravos não imaginavam que fôssemos capazes de possuir. Uma vez por semana também participava um mulato claro, bacharel em direito, que ajudava nos assuntos mais complicados e dava andamento a processos de obtenção de cartas de alforria, nos casos em que os donos não queriam colaborar. Ou ainda nos casos em que escravos que tinham suas alforrias apalavradas, tendo pago por elas ou recebido em merecimento, não eram de fato libertados por seus donos ou pelos herdeiros deles, em caso de morte. Todos contribuíam para um fundo de reserva. Os que tinham atividade remunerada davam dinheiro, e os que não tinham prestavam trabalho nos dias de folga e de guarda. O Sebastião estava ensinando ao Francisco e ao Raimundo o ofício de carpinteiro, e fabricavam bancos e cadeiras que os pretos forros vendiam no comércio na Cidade Baixa. O dinheiro arrecadado beneficiava todo mundo, um a um. Eles tinham suas cartas de alforria compradas pela cooperativa, que os libertava em troca de continuarem contribuindo depois de livres. Fiquei maravilhada com aquela ideia, e querendo saber como eu também podia participar, para um dia obter a minha liberdade e a do Banjocô. Eu quis participar de imediato, mas teria que esperar uma vaga. Esperar até que algum dos participantes comprasse a carta, ou morresse, ou desistisse, ou conseguisse a liberdade por outros meios, pois eles só podiam dar assistência a um certo número de escravos. Mas o Sebastião disse que existiam muitas cooperativas, e algumas não tinham um número limitado de inscritos, que procuraria saber sobre elas e depois me diria. Os dias seguintes foram de expectativa, de espera e de muita alegria, aproveitando todas as oportunidades para me deitar com Francisco, o que estava ficando cada vez melhor. Todas as manhãs, menos nos dias em que eu estava com as regras, a Esméria me dava uma beberagem para evitar filhos, tendo dito que, se falhasse, se eu sentisse que estava pejada porque as regras não vinham ou por qualquer outro motivo ou pressentimento, era para falar imediatamente com ela. Das muitas vezes em que nos entregamos pela casa, assim a Ana Felipa nos flagrou em 2, sempre quando acabávamos de nos vestir, sendo que uma delas
foi no fundo do quintal e a outra na despensa. Ela nunca ia a esses lugares, o que comprovava minha suspeita de que nos seguia quase o tempo todo. Ficava olhando enquanto nos deitávamos e só então aparecia, para justificar a raiva. Raiva que nunca atingia o Francisco, só a mim, a quem ela chamava de negrinha sem vergonha e imunda, várias vezes na frente do Banjoku. Eu sabia que estava errada, que deveria tentar resistir ao Francisco durante o trabalho e nas situações em que pudéssemos ser vistos. Mas esquecia tudo isso quando chegávamos perto um do outro. Mas, para falar a verdade, eu até me lembrava sim. Mas ficava com muito mais vontade de ter o Francisco quando também me lembrava de que ela o queria, de que ela poderia estar nos observando de algum lugar. E não foi só uma vez que pedi ao Francisco que me chamasse de minha sinhá, e, combinada com ele e me fingindo de sinhá, perguntava se ele gostava de mim, e ele dizia que não, que o coração dele era todo da Querinde, assim mesmo, com um nome africano e tudo mais, que adorava a cor da Querinde. Aquilo me dava imenso prazer. A trégua. A situação começou a ficar insustentável dentro de casa, com a sinhá criticando tudo o que eu fazia, me obrigando a cozinhar pratos de que não gostava para depois me chamar à mesa, onde era servida, e jogar a comida toda em cima de mim, dizendo que aquilo era lavagem e que lavagem se dava aos porcos. Ela também passou a castigar o Banjoku cada vez que ele se aproximava de mim, dizendo que se ele quisesse ficar comigo, não o levaria mais para passear. Não deixaria que conversasse com o papagaio e nem que ficasse na sua sala enquanto ela tocava piano. Para que ele não se sentisse dividido, eu mesma comecei a evitá-lo. E, para me vingar dela, cuspia em todos os pratos que a Esméria ou a Maria das Graças preparavam. E não perdia uma única oportunidade de provocar o Francisco na frente dela. Ela fazia de tudo para ser notada, mas ele só olhava para ela quando era mandado, enquanto que, para mim, bastava eu passar na frente dele rebolando do jeito que ele dizia gostar. Ou então deixar que a bata escorregasse de um dos ombros, quase mostrando o peito, que ele se assanhava todo. Ele e o membro dele, que logo se manifestava por baixo da calça folgada de algodão usada para os trabalhos em casa, o que fazia os olhos da sinhá ficarem ainda mais gulosos. Foi a Esméria quem primeiro percebeu que não nos suportaríamos por muito tempo, e achou que tinha que tomar providências. Eu nunca entendi por que a sinhá não me vendia. Talvez, no fundo, gostasse de mim, ou apenas gostasse de me provocar, como eu gostava de enfrentá-la. Mas a solução encontrada pela Esméria acalmou os ânimos, porque eu já via o momento de agarrá-la pelos cabelos, esquecendo que poderia ser a mais castigada se encostasse as mãos nela. A Esméria sugeriu que eu fosse colocada na rua como escrava de ganho, e ela concordou de imediato, imaginando que, comigo longe, seria mais fácil conseguir a atenção do Francisco. Para mim, foi uma boa solução, pois sabia que na rua teria a possibilidade de ganhar dinheiro para comprar a minha liberdade e a do meu filho. Assim a Ana Felipa me colocou na rua, como escrava de ganho, a quase 700 réis por semana, dinheiro que eu tinha que pagar a ela aos domingos. Como escrava de ganho, eu poderia sobreviver do que quisesse, poderia escolher meu trabalho, e ficaria com o dinheiro que ganhasse acima da quantia pedida por ela. Muitos escravos viviam nessas condições, exercendo as mais diferentes atividades, e muitos senhores viviam do dinheiro que eles levavam para casa, principalmente senhoras viúvas, que não sabiam tocar a propriedade deixada pelo falecido, e se desfaziam dos negócios, mas conservavam os escravos, que colocavam na rua, a ganho. Algumas, mais pobres, tinham apenas um escravo, que compravam com o fruto do trabalho de uma vida toda, para que ele a sustentasse na velhice. Outras, mesmo muito ricas, colocavam mucamas para vender doces ou salgados, disputando entre si quem tinha a mucama mais bonita ou mais bem vestida, ou que sabia fazer o doce ou o quitute mais gostoso.
Isso no caso das senhoras mais pudicas, porque outras obrigavam as escravas a fazerem a vida no meretrício. Tinham sorte quando elas não pegavam doença e morriam logo. Muitas sinhás ganhavam um bom dinheiro com isso, com o serviço de pretas novas e bonitas, que eram logo trocadas por outras quando deixavam de render o esperado. Recebi uma carta, que também chamavam de bilhete ou passe, em que a sinhá afirmava a quem pudesse interessar que eu tinha permissão para exercer atividade na rua a qualquer hora do dia, sendo que à noite deveria retornar para dormir em casa. Ela me deu uma semana de crédito para eu arrumar o que fazer. Não tinha a mínima ideia de como conseguir os 240 réis que teria que ganhar por dia, mas não estava assustada. Pelo contrário, já me imaginava ganhando muito mais do que isso e logo conseguindo a minha liberdade e a do Banjoku. No primeiro dia, eu não sabia nem por onde começar, mas o Tico e o Hilário saíram comigo e me apresentaram a cidade, que eu também mal conhecia. A vida durante a semana era muito diferente da que acontecia aos domingos, quando tudo era bem mais calmo. Durante a semana, a cidade parecia uma grande feira, muito maior que as maiores que eu já havia visto, com pessoas correndo de um lado para o outro, apressadas, gritando, quem queria comprar isso ou aquilo, se oferecendo para carregar alguma coisa, perguntando quem precisava de cadeirinhas ou de algum outro serviço. Andamos pela cidade baixa, pelos trapiches e armazéns, pelas áreas onde se encontravam pessoas que realizavam o mesmo tipo de trabalho, como na Baixa dos Sapateiros. Havia também as ruas dos tapeceiros, dos barbeiros, dos alfaiates, dos trançadores de palha, dos marceneiros e, andando por elas, percebi que havia muito mais alternativas para os homens do que para as mulheres. O trabalho mais comum entre as mulheres era o de vendedora, que andavam por toda a cidade equilibrando imensos tabuleiros na cabeça e vendiam os diversos tipos de doces e salgados, frutas, verduras, legumes, refrescos e até aguardente. Havia vendedores homens também, mas em menor número, e os tabuleiros de pratos quentes, como os de acará, eram só das mulheres. Estas ficavam em lugares fixos, porque fritavam o bolinho na hora, em fogareiros improvisados, espalhando por todo o lado o cheiro do dendê, que prontamente me levava à África. O Tico e o Hilário, acostumados ao movimento das ruas, queriam me mostrar tudo e contar dos hábitos das vendedoras de comida, as ambulantes. Elas tinham certos horários para passar pelas ruas, e de manhã, bem cedinho, vendiam acaçá, munguzá, bolos e pães. Um pouco mais tarde apareciam com o almoço, geralmente peixe frito ou carne de sol, angu, feijão e farofa, sendo que as mulheres de etnia Haussá também vendiam um arroz de alçá, feito com iscas de carne de sol frita, que era uma delícia. À tarde, o que tinha mais saída eram os refrescos, a água, os pães, os bolos e os doces. E à noite ainda podiam voltar a vender o que sobrava do almoço. As que não vendiam comida pronta também podiam comercializar peixe negociado de madrugada com os pescadores que acabavam de voltar do mar, ou carne verde, que iam buscar nos matadouros e vendiam em barracas ou pelas ruas, em balaios sangrentos que equilibravam sobre as cabeças. Havia também as aguadeiras, que ficavam nas fontes públicas enchendo as vasilhas transportadas pelos homens, ou por mulas conduzidas por homens. Eu nem pensei nos ofícios de lavadeira e engomadeira, que rendiam muito pouco, além de serem serviços que eu não sabia fazer, já que na fazenda esses trabalhos ficavam por conta das pretas da senzala grande, enquanto que no solar, para um número menor de pessoas, estavam nas mãos da Antônia e da Maria das Graças. Pensei também que podia arrumar emprego no comércio, já que sabia ler e escrever, o que era uma grande vantagem em relação aos outros pretos. Mas os comerciantes preferiam os mulatos aos pretos, achando que a mistura de sangue branco fazia deles pessoas mais capazes para os serviços que exigiam inteligência, e sempre homens. Acho que nunca vi mulheres atrás de balcões ou cuidando dos livros de contas.
A cidade alta parecia um pouco mais organizada e com melhores opções, e decidi que por lá que eu queria ficar. Foi então que me lembrei da Adeola e fui procurá-la nas imediações da Santa Casa da Misericórdia, onde ela tinha um ponto de tabuleiro. Mesmo na cidade alta, lugar tido como mais seguro, policiado e organizado, a maior parte das pessoas pelas ruas era de pretos. Os brancos quase não saíam de casa. Mulheres brancas, então, era como se não existissem, se não soubéssemos que iam todas dentro das cadeirinhas de arruar e das liteiras, protegidas por cortinas e janelas. Do lado de fora reinávamos nós, as pretas, as mulatas, alegrando as vistas de homens de todas as cores, mesmo dos que não admitiam isso publicamente. A Adeola era uma linda crioula muito extrovertida, falante, na faixa dos 30 anos, com um sorriso largo que parecia não caber dentro da boca. Tinha peitos pequenos, cobertos por uma blusa de tecido quase transparente, com pala de renda, e ancas enormes que não se escondiam sob a saia de chita estampada que vestia no dia em que a conheci. O pescoço e os braços estavam sempre enfeitados com voltas e mais voltas de contas coloridas, e o cabelo ficava escondido dentro de um turbante muito armado e engomado. Quando me aproximei, ela estava atendendo um freguês e não me reconheceu de pronto, mas não tive dúvida de que era ela. Eu me apresentei e contei a situação em que nos tínhamos conhecido e o motivo pelo qual estava procurando por ela, que foi muito simpática, dizendo que se lembrava de mim, mas que eu estava diferente. Já tinha se passado mais de um ano, e acho que eu realmente estava muito mudada, e o que mais me incomodavam eram os cabelos. Desde que tinham sido praticamente raspados na casa dos ingleses, e tive que conservá-los curtos durante o tempo em que fiquei por lá, só naquele momento estavam crescendo novamente, sem jeito de arrumar. Mas acho que não era só disso que ela falava, pois antecipou em mim algumas mudanças que eu só viria a perceber mais tarde, quando me dei conta do que estava conseguindo fazer da minha vida.